Vamos juntos, continuando nesta viagem, junto com Jesus, estudando o Sermão do Monte, considerado o mais longo sermão de Jesus. Na verdade, é o mais longo registrado na Bíblia. O texto que vamos estudar hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versos 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Moisés havia dito isso. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Bem, nós estamos entrando aqui num terreno muito interessante. E o que vamos estudar e o que Jesus está dizendo não pode ser encontrado nas práticas usuais na sociedade em que vivemos. Nos países em que vivemos, por aqui na América do Sul, aqui no Brasil, em outros lugares, na sociedade ocidental, não se pratica isso, não se crê nisso e se considera loucura isto. O Senhor Jesus está dizendo que qualquer que repudiar, que abandonar a sua mulher ou o seu marido, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, a não ser que o seu cônjuge se tenha envolvido em uma relação sexual com uma outra pessoa, este que fizer isto a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a mulher que foi repudiada também comete adultério. Ou seja, se você separar de alguém, de acordo com o que a gente compreende aqui desse texto e juntando com outros, nós vamos ver em outros programas, você se separar por alguma razão que não seja relação sexual ilícita, não pode casar-se novamente, diz Jesus. E algumas pessoas dizem, pastor, será que eu vou ter que passar o resto da vida convivendo com alguém a quem eu não amo? Sabe, casamento no plano de Deus é algo muito sério. É algo para ser estudado, pensado, é algo para se orar muito. Namoro não é brincadeira. Hoje as pessoas namoram para se divertir. Alguns namoram para ver se vai dar certo. A gente vê se vai dar certo na amizade. Namoro já é um compromisso que deve estar levando para o casamento. Namoros mal feitos trarão um mau casamento. Dentro do conceito bíblico, namoro deve ser para casar e não para brincar. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, isso inclui namoro, façais tudo para a glória de Deus. Então, quando alguém namora para a sua própria glória e namora para brincar, ele mascara na sua própria mente os critérios corretos para escolher uma pessoa com quem casar. E alguns vinculam essa escolha ao prazer sensorial que tem durante o contato físico dentro do namoro. O plano de Deus é que dentro do namoro o casal converse muito, se conheça muito, com o mínimo de contato físico possível. Porque o prazer gerado pelo contato físico, que foi um prazer colocado por Deus no nosso corpo, essa habilidade para ter prazer físico, sexual, ele deveria estar restrito ao casamento. Porque esse prazer, ele faz com que a mente da gente perca em serenidade, em clareza, para poder raciocinar, para poder pensar, para poder saber se essa pessoa é a pessoa com quem Deus quer que eu case. Então, para muita gente, o único critério é se eu tenho prazer sexual com essa pessoa. Ah, tenho prazer sexual, então deu certo, então vou me casar. Só que depois da vida de casados, esse casal vai precisar de outras coisas
que deviam ter sido construídas durante o namoro e o noivado. Namoro é hora de você investir na formação do seu compromisso. Namoro é hora de você aprender como daqui para frente você vai se relacionar com as outras pessoas extra-casal, fora do casal. Você vai perder um pouco em liberdade para você ganhar em intimidade. Se você não quer perder em liberdade, não namore. Claro que você vai perder em liberdade. O namoro vai começar a me ensinar a viver com um pouquinho mais de exclusividade com essa pessoa. Depois, no noivado, você vai começar a formar os contratos. Como que vai funcionar a nossa nova casa? Como que vai funcionar a nossa vida em família? Em detalhes. E para a gente fazer isso, e seria bom até escrever essas coisas, a gente precisa gastar tempo conversando, conhecendo a outra pessoa. A gente precisa gastar tempo se revelando, se abrindo. Tem gente que no namoro se oculta, no noivado se oculta. Só que quando casa não tem como se ocultar, porque o casamento é uma abertura total, você convive com a pessoa, você dorme com aquela pessoa, você vai ao banheiro com a pessoa, você se banha com a pessoa, você come com aquela pessoa, você tem relação sexual com essa pessoa. Então não tem mais como você ocultar a pessoa que você é. Então quanto antes você revelar isso no namoro, no noivado, melhor. Então não fique aí se ocultando. Está namorando? Revele o que você pensa, fala o que você pensa, leva para casa dos seus pais, deixa que o seu namorado, sua namorada conheça a sua família do jeito que ela é. Não tenha vergonha da sua família. Traga para conhecer. Isso vai livrar você de muitas dores no futuro. O que Jesus está dizendo aqui para nós é que o plano dele para o casamento é um plano para toda a vida. Casamento não é uma experiência. Dentro do plano de Deus, não é para a gente casar para ver se vai dar certo. O divórcio não é uma possibilidade. O divórcio não é algo viável para um filho de Deus, para um cristão. Claro, pode ser que eu estou falando a alguém que já está vivendo a situação do divórcio. Deus vai ajudar você. Deus é o Consolador. Deus vai fortalecer você. E se você é um filho de Deus, o Senhor vai abençoar você. O Senhor vai levantar você, vai restaurar a sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. Mas eu agora não estou falando com você. Eu estou falando com as pessoas que ainda não casaram. Ou com as pessoas que ainda estão casadas, mas estão avaliando a possibilidade de separação, como eu já avaliei uma vez, algumas vezes na minha vida, no começo do casamento. Eu já contei para vocês em outros programas. Eu não estou falando para você de algo que eu não vivi, de algo que eu não conheci por experiência. Eu já passei por isso aqui. A Mari e eu tivemos problemas seríssimos, tivemos lutas muito difíceis, tivemos incompatibilidades impossíveis de serem vencidas. Impossível, dores tão profundas, impossíveis de serem curadas. Mágoas, ressentimentos de ambas as partes. Você chega a um ponto que realmente a decisão mais fácil é romper com o casamento. Mas nem sempre aquilo que é o mais fácil é o mais sábio. Às vezes é preciso você chegar com o tênis, com o nó no tênis, como um filhinho de Deus, e em vez de passar a tesoura no cadarço do seu tênis, você levar o seu tênis para o Pai do céu e dizer: Pai, o nó está muito apertado, eu não consigo desamarrar. Então agora me ajuda, porque eu estou estudando na Tua Palavra que o Teu plano não é separação. O Teu plano não é o divórcio. Ainda que um terapeuta me recomende o divórcio, ainda que um amigo, uma amiga me recomende o divórcio, ainda que a minha família seja imprudente ao ponto de dizer: volta para casa, filho, volta para casa, filha, papai e a mamãe vão segurar você aqui em casa. Ainda que isso aconteça, a palavra do Senhor é a lâmpada para os seus pés, é a luz para o caminho. Então, procure justificativa nas suas ações, das suas ações na palavra de Deus. Quer saber mais? A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.
E aí, o que você está achando dessas coisas que nós estamos estudando? Já agora, desde antes do intervalo. Claro que não são coisas politicamente corretas, não são coisas agradáveis, mas são coisas espiritualmente corretas, porque elas têm a sua base na palavra de Deus. Como estava dizendo antes do intervalo, justifique suas atitudes, suas decisões, suas ações dentro da palavra de Deus. Você está pensando em divórcio? Procure justificativa na palavra de Deus. Se você não encontrar, estudando a Bíblia, justificativa para um divórcio dentro da palavra de Deus, esse divórcio vai piorar essa sua situação. Talvez você esteja querendo o divórcio porque a situação não está boa, você está sofrendo, mas um divórcio fora do plano de Deus piora a situação. A palavra de Deus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Como eu disse no primeiro bloco, eu não estou falando agora com pessoas que já estão numa situação do divórcio e talvez não quiseram o divórcio, mas estão sofrendo o divórcio. Ou até quiseram o divórcio, mas já estão arrependidas do divórcio. Ou não estão arrependidas do divórcio. Não estou conversando com essas pessoas. Hoje estou me dirigindo àqueles que ainda não casaram ou àqueles que estão casados, mas estão considerando o divórcio. Eu quero convidar você para ler comigo também o que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. O Senhor Jesus fala com mais detalhes aqui nesse texto do capítulo 19, e você pode estudar isso em casa, mas eu quero destacar apenas alguns pequenos versos do capítulo 19. A palavra de Deus diz no verso 6, de modo que, falando do casamento, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu estava contando para você, agora há pouco, que eu comecei a estudar esses textos quando eu estava pensando na separação como a minha primeira alternativa, não mais a última. Porque o nosso, e com certeza a Mariluz também pensava nisso, nós chegamos a sentar para conversar sobre isso, já estávamos casados há pouquinho tempo, mas estávamos sofrendo muito, nós éramos muito diferentes, haviam muitas incompatibilidades, mas não havia adultério. E a palavra de Deus diz aqui: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Eu não queria ficar sozinho. Eu não queria ficar mais casado com esta mulher. Mas sozinho, eu não queria ficar mais. Não, eu não quero ficar sozinho. E agora a palavra de Deus me coloca num beco sem saída. Porque lá para trás na vida, eu não tenho tempo de contar essa história para você, eu já havia andado afastado de Deus, e quando voltei para os caminhos de Deus, eu tomei uma decisão, talvez foi a decisão melhor que eu tomei na minha vida. Eu não quero mais seguir a minha cabeça, eu não quero seguir mais o meu paladar, o meu gosto para escolher as comidas que vou comer, eu não quero mais usar o meu raciocínio para decidir o que eu vou fazer da minha vida, coisas grandes, coisas pequenas. Eu quero buscar o conselho da palavra de Deus. Eu não posso ter sucesso na minha vida, eu não posso ter felicidade na minha vida, eu não posso ter paz na minha vida, a não ser que essa paz, esse sucesso, essa felicidade esteja baseada na palavra de Deus, na sua palavra. E se eu quero ser feliz, se eu quero ter sucesso dentro da palavra de Deus, há um preço a ser pago. E esse preço a ser pago é seguir a sua palavra. Deus tem um plano e esse plano não é a separação. Um outro texto que aparece no livro de Malaquias é um texto muito interessante e eu quero convidar você, se você está com a sua Bíblia, folheie um pouquinho para trás. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 2, versos 14 a 15. Ali no verso 14,
Deus fala que ele é testemunha da aliança que aconteceu entre um homem e uma mulher. Então veja, o casamento é uma aliança entre três pessoas, três seres, entre Deus, que é a testemunha, um homem e uma mulher. Você não pode desfazer essa relação. Se você desfaz qualquer um dos lados do vértice do triângulo, você desfaz o triângulo. Você interfere no seu relacionamento com Deus quando você desfaz esta relação aqui horizontal, de ser humano com ser humano. Então, Deus diz assim: o Senhor é testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E aí no verso 16 ele diz: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, não a pessoa que se divorcia, ele odeia o divórcio, o repúdio, não aquele que se divorcia. Deus ama as pessoas. Deus odeia aquilo que faz mal às pessoas. Deus odeia aquilo que maltrata as pessoas. Deus odeia aquilo que ele sabe que no final será mais prejuízo do que benefício, apesar de que às vezes a curto prazo parece ser mais benefício do que prejuízo. E ele diz: e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, e veja aqui, portanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Sabe, nesta época que nós estávamos passando por dificuldades muito grandes, eu comecei a ler. Eu li um livro que os meus pais leram, que os meus avós leram, que é um clássico do mundo cristão evangélico. O livro, em português, o título parece um pouco proselitista, porque ele é O Lar Adventista, mas em espanhol, por exemplo, é Hogar Cristiano, Lar Cristão. Então, ele não é proselitista, não é só para adventistas, é um livro muito precioso, apesar do nome parecer ser só para adventistas, não é. Eu recomendo a você o estudo desse livro, ele fará muito bem para o seu casamento. E na página 106 deste livro, que eu considero ser inspirado por Deus, um dos livros sobre casamento, sobre vida em família mais traduzidos no mundo, esse livro diz: embora possam surgir dificuldades, está na página 106, perplexidades e descoroçoamentos, que são desânimos, nem o marido, nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Eu tenho que analisar isso antes. Depois que eu me caso, não devo mais ficar pensando: será que eu me casei com a pessoa certa? Será que eu não devia ter me casado com aquela namorada lá do... Não, não. Casou, agora você pediu a bênção de Deus, você fez um compromisso, esse compromisso é para o resto da vida. E aí o texto continua dizendo: resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuem as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Procure promover a felicidade do outro. É ser proativo, é você tomar o relacionamento no seu controle, é você tomar a iniciativa, é você tomar a iniciativa de ser a luz do mundo, de ser o sal da terra, dentro da sua casa, dentro de um relacionamento que é negativo, que não é vantajoso para você, que está atrapalhando a sua vida. Deus está fazendo um chamado para você, se você está vivendo essa situação. Haja amor mútuo, diz o texto, haja paciência. Então, o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio. Eu considero que o Senhor Deus está chamando um povo para viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida de submissão à sua vontade. Jesus não desceu aqui para passar um final de semana em um spa. Ele veio aqui para dar a sua vida em resgate de pecadores. Ele veio aqui para sofrer. O plano da salvação, no contexto de pecado em que vivemos, envolve sofrimento. E se fazer a vontade de Deus encerra sofrimento para você, não fuja do sofrimento. Jesus não fugiu do sofrimento por sua causa. Ele permaneceu. E a palavra de Deus diz que ele, tendo-os amado, amou-os até o fim.
Este é um chamado de Deus para você. O Senhor Jesus está chamando você para que você fortaleça o compromisso, fortaleça os seus braços, fortaleça os seus pés no caminho do Senhor, fortaleça os seus pés no caminho do amor e na decisão proativa de amar com o amor concedido pelo Espírito Santo. Nós nos vemos no próximo programa.